164. Regressor Instruction. Capítulo 865. O último. 98. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Rafael. Quando isso acabar? Podemos. Sim, Marien. Vamos vê-lo juntos. Obrigado a todos. Eu vou te ajudar a limpar a estrada. Yonsu, pode abrir minha mão? Tá bom, Uni. Eu não quis realmente abrir. Oh. Dê desculpa. Não, você não precisa se desculpar. Quer dizer, já está uma bagunça aqui. Então por que essas crianças estão começando sua própria aventura? Não sei como eles conseguem dizer falas assim tão facilmente, especialmente Lee Jouyuk. Ele fala sério assim. Você também viu isso, né? Ah, sim. Isso definitivamente. Eu já sabia disso, já que os gêmeos gostavam, estranhamente. Eles reconhecem aqueles que são como eles. E essa também. Ele não é membro dos Moonbreakers. Ah. Enfim, o que devemos fazer com o Rafael, Uni? Não sei. Tentei impedi-lo, mas não sei se ele pode ser detido. Não precisamos fazer nada aqui. Não sou eu quem está numa situação complicada agora. É opa. Talvez ele consiga dar um jeito. Ji. Você viu aqueles malucos? Não parece. Nossa, ele me dá tanto trabalho. Não surpreendentemente, eu podia ver o filho da luz falando através do espelho da deusa. O jeito que ele se apressava para falar com a Uni parecia de alguma forma superficial. Eu sei, então não exagere. Isso está dentro das expectativas. Se possível, por favor, não deixe ele vir. Yun-sung vai enlouquecer. Ele já está chateado agora. Ele não deveria piorar as coisas. Ele não pode vir. Disseram que ele deveria ir para Laios. Ah não. Ayan. Por favor, faça algo sobre Ayan. Sim, sim. Ok. Eu entendo bem seus sentimentos. Também tenho medo daquela louca, e realmente não tenho vontade de dar um passo rumo à destruição do continente. Você sabe que não consigo focar em mais nada porque também tenho que me preparar, né? Estou ocupado demais com o trabalho agora. Confio que você vai conseguir cuidar disso. Oh, Ji, você tem alguma divindade? Imagem. Você não precisa se preocupar com isso. Estamos reunindo tanto que seria inútil acertar as contas em tempo real. O dígito inicial muda a cada segundo. Gostaria de resolver isso primeiro. Se precisar usar em algum lugar, devo garantir que esteja pronto para você, certo? Parece que os que estão lá em cima também estão se preparando. Belial deve estar ocupado, e Ben ignore. Bem, eu vou cuidar disso. Bom. Você é a única em quem confio, de qualquer forma. Não acredite demais em mim. Existe um limite para o quanto posso controlar a situação. Isso é ainda mais difícil para mim, já que estou sentado numa cadeira. Ainda. Como podem ver, enviei respostas para diferentes países e grupos sobre o programa que está acontecendo agora. Naturalmente, não há motivo para se preocupar com o Estado. A República também está se reunindo lentamente. Acho melhor colocar o Herói das Sombras e apelar para as emoções dele. Vou conectar o canal. Vou fazer um vídeo promocional curto e enviar. Perguntar ao Ronov pode ser a melhor opção aqui. Existem algumas diferenças dentro da faixa esperada, mas a maioria das respostas é positiva. Estamos reunindo divindade de todas as direções. Não há muita coisa de Laios, mas isso era inevitável. Enfim, é só isso por enquanto. Boa sorte. Opa. Sim, Ji. Sempre sou grato por você. Eu também. Eu te amo e obrigado. Uni olhava silenciosamente para o espelho da deusa. O guerreiro cinza na tela corria em alta velocidade, destruindo os demônios. A forma como ele continuava a cortar os inimigos com a espada era tão desesperada que eu, sem querer, torcer por ele. Será difícil detê-lo. As coisas não estão indo bem. Se você olhar de perto, aquele novato cinza também atravessou a parede. Isso não deve ser fácil. O canal de comunicação já foi cortado, então não há como contatá-los. É o mesmo para Marien e Jouyuk, certo? Sim. No entanto, essa cena era apenas uma amostra transversal de muitos outros espelhos. Os espelhos que preenchiam a sala tinham imagens de cada cidade, assim como de todo o continente. Em Laios, o deus da magia e o anjo da magia ainda bloqueavam enorme massa de poder mágico, e batalhas aconteciam sem parar na linha de frente. Isto é uma guerra santa. Uma cruzada. Deus não nos abandonará. Nunca se renda aos demônios.
que o mundo saiba que nossos cavaleiros estão vivos. Vamos fazer tudo o que pudermos com nossos poderes, meus irmãos e irmãs. Lutem pelo Filho da Luz e pela deusa Benignore. Não recue. Pela República. Pelo herói das sombras. Oh, Lauren, por favor, abençoe nossos filhos e filhas que estão indo para o campo de batalha com força. Aqueles que não participaram da guerra rezaram desesperadamente. Alguns já haviam sido levados pela batalha ou permaneciam nas ruínas da cidade, escondidos em porões ou prédios e segurando as mãos uns dos outros. Havia mais de uma pessoa que colocava pequenas pedras nos joelhos e chorava ou agarrava terços do pescoço. Cidadãos que nunca estiveram no campo de batalha pegaram espadas e escudos com mãos trêmulas. Para proteger sua fé, para proteger a si mesmos, para proteger o continente. Eles também compartilharam o que poderia ser sua última saudação com seus entes queridos. Imagem. Isso. Mesmo pensando um pouco racionalmente, fiquei tão desconcertado que não consegui dizer nada. Este é um palco e uma peça feita por essas mesmas pessoas. Era uma peça que Lei Leong e Lei Ji haviam criado, e eles colocaram cada personagem no palco chamado Continente. Aquelas situações desesperadas, sublimes e até belas que estavam acontecendo agora. Eu não conseguia acreditar que tudo aquilo era um programa de entretenimento feito por aquelas duas pessoas. As luzes e anjos, os aventureiros que lutaram e se envolveram com monstros, os mercenários que foram à guerra para proteger a cidade, e aqueles que lutaram para sobreviver de alguma forma. Todos eles faziam parte de uma peça que seguia um roteiro bem planejado. Às vezes havia pessoas que causavam coisas inacreditáveis no continente, como o guerreiro cinza que continuava a bater os demônios vermelhos, a arquimaga que segurava um sorriso com a cabeça baixa, a rainha mercenária olhando silenciosamente para o céu com o rosto franzido, o líder do estado que chorou, e a princesa Elfa que liderava os elfos para a linha de frente. Embora não sejam tantos, incontáveis outros poderiam influenciar o continente. Os 8 assentos do estado, os generais da república, os grupos armados da Federação e União. Mas todos ainda pareciam insignificantes demais comparados àquela dupla. Só os dois. Eles estavam brincando com o continente. Senti como se estivessem jogando, pensando nisso como um playground. Eles moviam suas peças de xadrez sem muita preocupação, mas não perdoavam aqueles que escapavam à sua influência. Eles escolhiam até mesmo aqueles que se tornariam seus inimigos, controlando-os com as palmas das mãos e, por fim, levando-os à ruína. Eu sabia desde o começo que a mulher que escolhi seguir, era uma dessas pessoas. Eu até sabia que as coisas seriam assim, mas foi difícil me acostumar. O fato de o continente ter se tornado um palco era difícil de entender para a pessoa comum, o que até me confundia em diferentes níveis. Talvez tenha sido porque pensei demais. Notei Leiji me olhando em silêncio, com o queixo apoiado nas costas da mão. Yeonsu, o que você acha até agora, assistindo isso? O quê? O que você acha disso? Não sei. Eu só. Sinta-se mais tranquilo. Por quê? Porque estou ao seu lado e não lá, e porque sei tudo o que está acontecendo aqui. Pelo menos eu estou. Não é uma peça de xadrez. Resumindo, eu poderia ter sido apenas uma parte que apoiava o palco deles. Eu poderia ter sido apenas um pedaço de ferro nos trilhos de trem construído sob Lei Leong e Lei Ji. Nia me disse que me valorizava, mas talvez só estivesse pensando em mim como uma parte de quem gostava. No entanto, o fato de eu não ser uma peça de xadrez, afinal, me deixou aliviado. Certo. É importante que você se sinta assim. Pensar profundamente demais pode ser prejudicial à sua saúde. Ah! Devo estar fora de mim. Devo enviar mais tropas para o lado da República. O evento principal está praticamente acabado. Micrômetro. Pode chamar Yuno Kazugano, por favor? Ok, quando abri a porta devagar, vi ela esperando em frente a ela. Ela já devia saber. Ah! Yuno. Sim. Eu vou guiá-lo. Onde está Shuya-jin? Ela ainda está conversando com a Sun Yeong. Ela aparentemente quer ir até onde o espadachim do poente está atualmente localizado. Os outros sentem o mesmo. A propósito. Como soube quando vir aqui? É desconfortável falar com ela. Na verdade, essa mulher era mais assustadora. Não sei o que ela está pensando. Você encontrou, Leiji? Sim, Kazugano. Ela olhou para mim. Deveria. Devo ficar do lado de fora? Não, Yeonsu. Você pode ficar aqui. Sorri para ela, e depois que a xamã assentiu,
Aparentemente tendo previsto essa reviravolta, ela não prestou muita atenção em mim. Você provavelmente está se perguntando o que mudou. Sim. Você está certo. Tenho me perguntado até que ponto as variáveis podem mudar o futuro e se o futuro não vai mudar, mesmo que o processo para chegar a ele mude. Sinceramente, não acho que isso possa ser parado. Parece que o lado cinza será resolvido de alguma forma. Nossa rainha vermelha, o orgulho de Lindell, também está correndo. Isso não vai mudar. Com base em quê? Porque chegamos ao fim. É tudo que posso dizer por enquanto. Leigi, tudo vai acontecer como você quiser. Ela bateu na mesa, aparentemente um pouco inquieta. Depois de olhar silenciosamente para o espelho da deusa, ela se levantou e andou de um lado para um outro pelo cômodo. Eu não sabia que tipo de cálculo ela estava fazendo, mas eu no Kazugano olhava com seus olhos arregalados e pupilas enormes. Af. E Shuejin. Nós também vamos. O quê? Nós também teremos que ir. Mesmo que não consigamos pará-lo, não vai ser tão ruim. Não sei qual é a resposta correta, mas acho que essa é a correta. Há um limite para o que podemos fazer aqui, o que significa que teremos que mudar de tática mais cedo ou mais tarde. Fora isso, tudo que sei é que o caso de Emberi é um pouco diferente, considerando que eles foram os guardiões que previram a destruição do continente e foram os primeiros a se mover. Esse é o único motivo? Como sempre. Só encontrei um jeito mais eficiente. Como o Opa disse, é burrice não jogar dados quando é preciso, especialmente considerando que essa é uma aposta vencedora. Ah! Antes de irmos, ligue para Jungaian. Não, Ansora. Vou explicar a situação e entrar direto. Você vai para lá? No topo do Templo Vermelho, viu Deus do Pôr do Sol lutando e o Filho da Luz cuja alma estava sendo arrancada. Kilong. Kilong. Ah! Yuno Kazugano apenas observou a cena com indiferença enquanto se levantava. Como o mestre deseja. Como sempre, ela estava agindo de forma estranhamente estranha. Regressor Instruction capítulo 866, o último, 99. Kilong. Kilong. Ah! Por um momento, ele gritou o enorme apoio do povo. Droga, isso é uma bagunça. O que há de errado com eles? Rafael, aquele desgraçado. Eu sabia. Eu devia ter desistido dele antes. Movi os dedos nervosamente, mas o que eu podia fazer naquele momento era limitado. Fiquei feliz por ainda ter. Gi. Foder. Que alívio. Mesmo que eu não tivesse explicado tudo em detalhes, achei que ela cuidaria bem das coisas. Eu já tinha dado a ordem. Eu gostaria de ter resolvido sozinho, se possível, mas foi bem difícil controlar todas as situações. Como uma pessoa da área poderia responder a todas as variáveis complexas? Se eu estivesse em outra posição, poderia ter feito isso, mas neste caso, tive que focar no que estava à minha frente. O que estava acontecendo no continente agora, a divindade se desenrolando em tempo real, o imenso apoio do povo e o fato de que muito investimento foi feito para chegar aqui eram algumas das razões pelas quais eu não podia ignorar isso. Eu também estava me comunicando com Yuno Kazugano, então mesmo que o roteiro mudasse, eu conseguiria responder de acordo. Mesmo que Rafael chegasse lá, era muito provável que o futuro tomasse medidas para evitar que mudasse, por isso eu não precisava ficar nervoso. A ação mais lógica agora era focar aqui. Na verdade, havia um ótimo motivo para continuar checando o status de Kim Sung. Eu estava empurrando para o fundo mesmo já tendo sido levado ao limite. Não tive escolha a não ser focar nele. Para ser honesto, se ele fosse uma pessoa comum, já teria enlouquecido. Ele mal se movia, andando na corda bamba de um prédio alto. Ele parecia um fio à beira de ser quebrado, mas um diretor capaz poderia levar um ator como ele ao limite. Sim, essa é a decisão certa. Vou focar aqui. A emoção mais forte nele era a culpa, e mesmo tendo decidido ir para a terceira rodada, não podia abandonar completamente a segunda linha do tempo. Mesmo que isso significasse recomeçar, ver o Filho da Luz sofrer provavelmente era insuportável para ele. Como Kim Sung, que tinha um coração mole, poderia ignorar seu amigo próximo enquanto sua alma e corpo eram atormentados. Ele continuava rugindo de raiva. Seu desgraçado. Chamei o nome dele baixinho e imediatamente ouvi uma resposta. Yun. Cantado. Kilong. Kilong. Você consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu te entendo. Assim que virei olhar, vi ele se inclinando freneticamente em direção à enorme torre. Ele manteve os olhos fixos em mim enquanto balançava a espada desesperadamente contra os monstros.
Depois que uma grande sensação de culpa passou por sua cabeça, sua mente aparentemente ficou em branco. Nem preciso dizer que ele estava extremamente ansioso naquele momento. Ele tinha medo de que eu realmente perdesse minha alma. Temia ver o filho da luz desmoronar sem poder fazer nada. Prendendo a respiração, ele tomou a iniciativa enquanto abria as asas em fúria. Na verdade, todo o processo foi um pouco comovente. Era como se a cena dissesse que eu estava certo sobre ele. No entanto, também parecia extremamente miserável. Solte ele, seu desgraçado. Desculpe, mas recuso. Solte. Killong. Desculpe, Deus do pôr do sol. Estou fazendo isso por você. Solte ele. Merda. Song Soo-kyung então entrou em contato comigo. Os tentáculos que seguravam meu corpo vibravam e emitiam uma luz tênue que lentamente ficava em uma cor turva. Pouco tempo depois, foi sugado pela criatura. Suspiro. Suspiro. Respirava pesadamente. Eu podia garantir que esse momento faria Kim Il-sung e todo o continente tremerem. Mesmo antes de sentir o apoio caloroso deles voltando, mas já estava chegando. À medida que minha respiração ficava mais pesada, Kim Il-sung ficava cada vez mais angustiado. Provavelmente ele sentiu que eu estava longe demais. Ele continuava tentando se aproximar, mas a distância entre nós não diminuía. As bestas que se regeneravam continuavam agarrando seus tornozelos. Ele continuou a cortá-las, mas elas criavam formas infinitas e bloqueavam seu caminho incessantemente. Espera só um pouco, Killong. Suspiro. Suspiro. Por favor, espere. Um pouco. Só um pouco. Imagem. Ah. Desculpa. Eu. Desculpa. Desculpa por tudo. Eu. De novo. Não é. Unsung. Culpa. Droga. Droga. Então você não. Preciso sentir. Responsável. Cheirar. Cheirar. Droga. Merda. Por quê? Porque isso continua acontecendo. Porque isso tem que acontecer com você. Suspiro. Suspiro. Por favor, espere um pouco. Sim. Já estarei aí, Killong. Eu posso te salvar. Cheirar. Cheirar. Então, por favor, aguarde um pouco. Cheira. Não. Não. Eu podia ver o corpo dele brilhando. As feras desmoronaram sob a luz forte, fazendo-me pensar que estavam consumindo sua vitalidade. O enorme pilar de tentáculos foi partido ao meio, e ele correu rapidamente para o meu lado sem demora, voando pelo céu. Os caules criados do chão agarraram seus tornozelos, mas Kim Il-sung não desviou o olhar. Nossa, como ele é tão rápido! Como esse cara, que estava tão longe de mim um segundo antes, já estava bem na minha frente. Nossa, diretor Belial, o que você está fazendo? Vai deixar acabar assim? Ele tentou estender a mão para me agarrar de alguma forma. Segure minha mão. No entanto, não havia como eu entrar em contato. Tudo que pude fazer foi sorrir levemente para ele. Kim Il-sung, que mal conseguia me alcançar, foi empurrado para trás mais uma vez. Olhei para ele por um breve momento, vendo seu rosto manchado de lágrimas se afastar cada vez mais. Ele está desesperado demais. Ele estava tão desesperado que até senti um pouco de pena dele. Bull. Crash. Com um rugido enorme, vi uma coluna enorme atingindo seu corpo. Os caules e as feras continuavam a segurá-lo. Kim Il-sung não gritou. Ele apenas me olhou enquanto balançava a espada. Sempre que caía, ele se levantava novamente e levantava sua arma mais uma vez. Ele continuava tentando avançar, soltando rugidos que não lhe agradavam. Ele avaliou quanto tempo restava com base nos tentáculos subindo e devorando meu corpo gradualmente. Foi como se eu estivesse sendo engolido por uma cobra. Não doía, mas era sufocante, fazendo minha respiração ficar mais difícil. Kim Il-sung gritou com toda a força mais uma vez. Pare. Seu filho da mãe. Eu te disse para parar. Não o torture mais. Deixe-o ir. Ele já sacrificou muito. Ele abriu mão de tudo que tinha antes de vir aqui. Já que eu sou seu objetivo, você não precisa dele, certo? Certo. O que? O que você quer? O que você quer? Por que diabos você está fazendo isso? Vê, você quer que eu ajoelhe e implore. Por favor. Por favor, deixe-o ir. Ele não é alguém cuja alma deveria sofrer. Cheira. Ele estava tentando chegar a um acordo com Song Villain, o que não era típico dele. Isso já era prova suficiente de que ele havia sido encurralado. Mesmo sem o manual de instruções do regressor, só de olhar para ele já parecia perigoso.
Não havia ferimentos graves em seu corpo, mas sua armadura estava rachada e esmagada. Sua aparência era tão bagunçada que desolado nem começava a descrevê-lo. Não faça isso. Por favor. Por favor, não. Por favor. Honestamente, não me lembro muito bem de você, mas se for verdade que eu te salvei, então deixe-o ir, por favor. Você parece vergonhoso e fraco. Por favor, deixe-o ir. Por favor. Você é muito diferente. Achei que você era alguém que não podia ser quebrado. Mas você é fraco demais. E não parece haver muito o que ver. Por favor. O que eu quero é o Deus completo do pôr do sol. Você é fraco por causa do seu interesse nele. Não faça isso. Não. Faça isso. Não puxe meu cabelo, seu desgraçado. Esse só teve sorte. É por isso que ele poderia estar ao seu lado. Mas, na verdade, não é nada digno de se gabar. Eu estou certo, não estou? Suspiro. Suspiro. Se certo, você está certo. Então solte-o. Esse desgraçado falso. Parece que ele finalmente enlouqueceu. Ele nem sabe mais do que está falando. Ele ganhou uma habilidade especial porque teve sorte. Ele teve sorte. Ele se tornou um deus. E era admirado por outros. Só porque ele teve sorte. O que você sabe sobre o crescimento de Lin Keqiang? Bem, havia espaço para esses pensamentos do ponto de vista de uma terceira pessoa. Para outros, a aparência do filho da luz provavelmente parecia esplêndida. Provavelmente parecia que tinha feito um curso de elite ou que nunca tinha passado por dificuldades. Eu havia entrado para a Guilda Azul e, vivendo de Qin Sung, ganhei conexões com os nobres e me tornei o favorito do Papa. Ele provavelmente achava que eu tinha uma vida feliz tomando uma taça de vinho e conversando. Eu tinha sido da rainha mercenária, amante da Kimaga, e li livros enquanto pesquisava alquimia com apoio dos ricos. Provavelmente parecia que eu estava monopolizando o favor do mundo inteiro. Eu pelo menos podia admitir isso. Em outras palavras, ele provavelmente achava que eu tinha vivido uma vida parecida com a de um protagonista típico, não que eu fosse um humano transparente disposto a se sacrificar. Talvez Song Soo Kim tenha expressado sua inferioridade dessa forma porque o filho da luz tinha um coração realmente puro. No fim, eu até me tornei um deus que cuidava do continente. Então, do ponto de vista do cara que veio da base, isso não o deixaria com raiva. Mas Kim Sung saberia que minha aparência para o público era um pouco diferente da realidade. Não havia como ele não saber que eu tinha rastejado até aqui vindo de baixo. Só isso. O rosto de Kim Sung estava distorcido. Suas emoções também foram perturbadas pela voz que me negou na segunda linha do tempo. Mas o que mais chamava a atenção era seu nervosismo e ansiedade. Por favor. Solte-o. Você não pode desistir. Yun-sung. Em vez de expressar meus sentimentos com a voz, mostrei a ele através do olhar. Eu o incentivei a não desistir, provando que eu estava bem. Que, como sempre, eu esperava que ele pudesse superar a crise. Que mesmo que eu desaparecesse, nada mudaria. Então, lute e vença. Não recue. Por favor. Não torture mais ele. O que você está fazendo, seu desgraçado? Lute e traga a vitória. Por favor. Eu imploro. Por favor. Regressor Instruction capítulo 867. O último. 100. Observação. O autor está canalizando seu Qigong interior ao dar tantas partes aos últimos capítulos. Deixe-o ir. Não vou pedir mais nada. Por favor. O que você está fazendo? Ele já sofreu o suficiente. Você tem torturado ele sem parar, e pegou tudo o que queria. Você não precisa fazer isso. Por que você está tentando negociar com um terrorista? Mesmo que eu esteja sendo mantido refém, você não deveria fazer isso. Isso já basta. Nem mais do que isso. Não há como o vilão da canção ceder em primeiro lugar. Achei que ele tinha se ajoelhado para se impulsionar e ganhar impulso, mas não pareceu ser o caso. Você tem que lutar. Assumir que ele poderia conversar com aquele maluco era absurdo. O que Song Soo Kim queria era completar o deus do pôr do sol. Ele também tinha o grande objetivo de reservar o lugar ao seu lado, mas esse provavelmente era seu objetivo secundário. Provavelmente sentia que havia um significado maior em Sung ser o deus do pôr do sol, fazendo-o dedicar mais energia aos seus esforços. Naturalmente, o estado de Kim Sung naquele momento não mudaria sua opinião. Era impossível para Song Soo Kim julgar a situação normalmente, considerando que ele já havia sido completamente conquistado pelo demônio e se tornado o próprio demônio.
Talvez o atual Kim Il-sung o tenha irritado. Ele pode estar sentindo o mesmo por Lee Ki-yeon também. O lado desesperado de seu Deus ideal havia sido revelado, afinal, fazendo-o pensar que a aparição de Il-sung naquele momento estava longe do que ele pensava que o Deus do pôr do sol era. Ele não parecia alguém a ser adorado e apoiado. Na verdade, ele parecia fraco e aparentemente desmoronando. Havia medo e ansiedade em seus olhos, e sua armadura quebrada o fazia parecer ainda mais fraco. Nem mesmo sua mão, segurando sua confiável espada, parecia ter força. Ele já havia perdido a vontade de lutar. Você não precisa pensar muito nessa situação para saber que agir assim só vai irritar ainda mais aquele psicopata, Il-sung. Não acredito que você nem consegue fazer julgamentos lógicos agora. Tudo o que ela parecia pensar era no cenário em que eu teria minha alma tirada. Ele só está tentando se agarrar a qualquer coisa. Tudo isso provavelmente era assustador para ele. Ele não se importava se estava com dor. Tudo o que ele sabia era que não queria que eu fosse atormentada mais do que já tinha experimentado antes. Ele achava que continuar lutando contra ele acabaria levando a uma cena terrível. Se minha alma fosse roubada, ele sabia que eu não conseguiria ficar com ele no terceiro round. Isso trouxe à tona a possibilidade de que a existência do Filho da Luz desaparecesse para sempre, assim como o manual de instruções do regressor. Sua ansiedade se torcia como um fio e o prendia como um inseto na teia de uma aranha. Não era do feitio dele, mas seu subconsciente decidiu que a opção mais racional era apelar para suas emoções. A resposta do vilão Song a tais táticas não seria óbvia? Por favor. Por favor. É inútil. Por favor. Eu disse que é inútil, Deus do pôr do sol. Ele olhou para Kim Il-sung o mais calmamente possível, mas eu podia ver sua agitação. Isso não é do seu jeito. O que você está fazendo? Eu não sou o inimigo que você precisa derrotar. Como pode me implorar misericórdia? O que te faz pensar que vou te ouvir? Solte Ki-yeon. Faça o que você quiser. Se você realmente me vê como seu salvador, por favor, me ouça. Por favor. Song Soo-kyung estava me olhando. Seu psicopata. A luz nunca cederá a você. Transmiti esse pensamento através do meu olhar, usando todo o meu corpo para mostrar que até a menor luz poderia iluminar a escuridão. Eu sabia que precisava assumir essa posição agora. O que o povo do continente pensaria se visse isso? Situações um pouco esperançosas deram resultado. Se parecêssemos desesperados demais, essa cena não ficaria boa. Para ser honesto, Il-sung também já tinha passado dos limites várias vezes. Droga, não fazia sentido o Deus do pôr do sol ser assim. Eu entendia o motivo, mas as pessoas comuns podem achar difícil aceitar. Se você realmente quer um salvador, eu posso ser um salvador. Então, essa pessoa não tem nada a ver com isso. Ele já perdeu tudo. Você não precisa se importar com ele. Se você realmente acha que Ki-yeon, não, essa pessoa me arruinou, eu vou. O quê, seu desgraçado? Diga. Foder. Você está falando sério, declarando que vai me abandonar? Por favor. Foi então que o rosto de Song Soo-kyung se distorceu. A mão segurando meu cabelo ficou mais tensa. Pare. Parar. Por favor. Por favor. Ao contrário do comportamento um tanto rude dele, notei confusão nos olhos dele. Que diabos? O que está acontecendo com esse desgraçado agora? Droga. Ele olhou para Kim Il-sung e para mim alternadamente. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas... o que há para se preocupar? Apenas aceite. Foder. Qual é o problema? Ele parecia hesitante em tomar a alma do Filho da Luz. Eu não sabia por que ele estava agindo assim. Ele tinha ido longe demais para dizer que mudou de ideia depois de ver o quão miserável Kim Il-sung estava ficando. A situação já havia atingido um nível irreversível. Como o vilão da canção havia chegado tão longe, ele precisava levar até o fim. Você tem outras opções? Você deve estar irritado, né? Em vez de um Kim Il-sung completo, o que estava à sua frente era um ser humano muito frágil. Ele não deveria estar bravo? Você não está em um estado em que possa sentir simpatia agora. Se você ia sentir alguma, deveria ter feito antes. Para ser sincero, eu não achava que Song Soo-kyung simpatizava com Kim Il-sung. Porque não havia como aquele psicopata pensar assim. Mas... ele continuava olhando ao redor. Ele olhou para a devastação que causou e virou a cabeça como se não gostasse. Ah! Foder! Será que nosso vilão psicopata ainda tinha um pouco de humanidade?
Achei que a pequena luz dentro dele já tinha se apagado. Seria tentar afastar a escuridão. Será que ele se arrependeu de ouvir a voz do demônio? Ele talvez tenha percebido que o que estava acontecendo agora era um pouco estranho. O pequeno vagalume que restava dentro dele estava prestes a começar a bater as asas vigorosamente. Seu filho da puta. Não tem como. Nem tente acordar aqui, seu. A escuridão já te devorou. Pare de usar essa sua pequena lâmpada de esperança. Diretora Bell, o que você está fazendo? Você vai perder para ele. É aqui que estão seus limites. A mão dele agarrou ao meu rosto. Virei o rosto o máximo que pude e mordi a mão dele com força. Acorda. Não perca para a luz, seu filho da mãe. Sua expressão mudou. Seu filho da puta. Você votou, Song Soo Kyung. Você superou isso. Posso até te cumprimentar com um sorriso agora. Seu desgraçado vergonhoso e incompetente. Você estragou tudo. Você estragou tudo. Olhar. Olhe para o Deus do pôr do sol ali. Levante a cabeça, seu inseto inútil. É esse o Deus que você esperava? Aquele humano fraco. É esse o tipo de divindade que você queria? Isso é tudo culpa sua. Não. Não. Faça. Fique quieto, Deus do pôr do sol. A culpa é toda dele. Tudo. Esse monstro vergonhoso me fez. Me fez assim. Foder. Tudo aconteceu por causa desse falso desgraçado. É porque esse cara nunca soube seu lugar e ficava do seu lado. Merda. Por que ele é tão importante para você? Por que você está fazendo isso? Por que você está mostrando um lado que não é como você? Não me olhe assim. Não implore por simpatia. Por que diabos você está fazendo isso comigo, Deus do pôr do sol? Por que você está me dando essa visão? Por que eu tenho que olhar para você nesse estado? Eu só. Eu só. Suspiro. Suspirar. Suspiro. Não adianta. Os resultados não vão mudar. Isso não significa nada. O cara que finalmente sucumbiu à escuridão parecia triste. Lágrimas se encheram aos meus olhos sem que eu percebesse. Minha simpatia por Song Soo Kyung acompanhava a culpa de não poder proteger o pequeno vagalume dentro dele. Ele já havia sido completamente devorado pelo demônio, mas a luz impecável sentia a pena dele mesmo assim. O que isso significa, Lee Ki-leong? Você. Como você ousa? Você é uma pessoa tão lamentável. O quê? Uma pessoa lamentável e solitária. O rosto de Song Soo Kyung ficou enrugado novamente. Era difícil suportar a simpatia de alguém que ele odiava. O que? O que você acabou de me dizer? O filho da luz não respondeu. Ele apenas acariciava sua alma manchada com os olhos como se soubesse tudo sobre seu coração, seus sentimentos amargos e o motivo de ter chegado até ali. Como? Como ousa me menosprezar? Você é um fracasso, Lee Ki-leong. Você é um perdedor. Como você pode sentir pena de mim depois de tirar tudo de mim? Hein? Você falhou. Olhe para o continente. Essa é a forma do continente que você queria proteger. No final, você não ganhou nada. Sua morte e sacrifício foram insignificantes e sem valor. Mesmo assim, você ainda. Meu sacrifício. Minha morte não foi em vão, alma profanada. Não seja ridículo. Meu sacrifício definitivamente não foi inútil. Não seja ridículo. Eu acredito em humanos. Acredite em seu potencial para superar qualquer dificuldade. Acredito que eles vão se levantar da dor do passado e que não vão repetir os mesmos erros de antes. Pode parecer inútil para alguns, mas não seria inútil se ao menos uma pessoa reconhecesse. O Deus do pôr do sol. Esse é o espadachim do pôr do sol. Esse é o Unsung que eu conheço. Ele negou Kim Unsung, que era fraco, mas eu não negaria. Essa é a diferença entre você e eu. Era isso que diferenciava um profissional de um amador. Ele é frágil, fraco, facilmente abalado, e às vezes é frustrante. Mas ele é alguém que sempre se levanta de novo. Era isso que era um herói. Ele sempre levanta sua espada e supera suas dificuldades, ficando cada vez mais forte. Ele nunca para de seguir em frente. Esse era o regressor que eu conhecia. Eu acredito. Esse foi o regressor que eu escolhi e criei. O filho da luz, baixei a cabeça. Eu não perdi a fé nos humanos até o fim, e sorri baixinho mesmo no momento em que sua alma foi esmagada pela maldade. Ele ficou quieto, aparentemente entendendo tudo. Regressor Instruction capítulo 868, o fim do cenário. Esse é o espadachim do pôr do sol. Esse é o Unsung que eu conheço. Ele é frágil, fraco,
facilmente abalado, e às vezes é frustrante. Sim. Era assim que eu parecia. Eu era frágil, fraco, facilmente abalado, e às vezes, não, sempre o deixava frustrado. Mas, mas, mas ele é alguém que sempre se levanta de novo. Eu não tinha certeza se conseguiria levantar dessa vez. Eu nunca consegui ficar de pé sozinho, Killing sempre me levantou. Ele sempre ergue a espada e supera suas próprias dificuldades, ficando cada vez mais forte. Ele nunca para de seguir em frente. Ele só estava me superestimando. Superar minhas dificuldades não significou que eu me tornei mais forte. Tudo o que fiz foi lutar, fugir e escapar. Eu não tinha chegado a esse ponto sozinha. Eu nunca tinha aprendido a resolver problemas sozinho. Foi ele quem me ensinou. Eu acredito. Não consegui corresponder às expectativas dele. Ele sorriu como se tivesse conseguido entender tudo. Ele nunca perdeu a fé na humanidade até o fim, e sorria silenciosamente mesmo enquanto o demônio pisava em sua alma. Ele estava sorrindo. Como se ele acreditasse em mim. Ah! Ah! Cheirar. Cheira. Tentei, mas não consegui alcançá-lo. Continuei lutando para abrir, mas estranhamente, não consegui chegar onde ele estava. Agora que penso bem, nunca cheguei até ele a tempo. Desta vez não foi diferente. Eu lutava há tanto tempo, mas todas as minhas batalhas terminavam em fracasso. Eu não sabia por que não conseguia tocar o que deveria alcançar. Se alguém olhasse para dentro da minha vida, pareceria que eu estava parado. Eu não seria diferente de um hamster correndo incessantemente numa roda. De fato, posso estar sempre rodando em um cilindro grande. Sem Lei Killing, essa roda teria sido um barril escuro. Foi ele quem me fez seguir em frente. Por causa dele, consegui dar o primeiro passo por um caminho que nunca imaginei existir. Eu pude agir por causa do Filho da Luz. Eu, Kim Sung, cresci aos poucos, fiquei ereto e dei um passo após o outro. Tudo isso foi graças a ele. Eu tinha recomeçado na Guilda Azul, conhecido pessoas importantes, rido, conversado e aproveitado a vida no continente. Por causa dele, consegui esquecer minhas memórias dolorosas e me aceitar completamente. O que tornou possível para mim suportar as dificuldades da minha vida foi a luz que brilhava ao redor de Lei Kilong. Isso me permitiu andar em frente, mesmo que eu estivesse andando no escuro. Claro, eu não era o único que foi abençoado por seu brilhantismo. Todos no continente se banhavam em seu brilho, mas eu consegui ficar de pé porque ele estava comigo. Cheirar. Cheirar. Eu vi se fundir com a enorme torre estrangeira. Eu estava lutando porque sabia o que isso significava, mas meus esforços não mudaram nada. A enorme infraestrutura logo se agarrou ao demônio de asas vermelhas. O filho da luz, que havia ficado cinza, estava cravado no lado esquerdo do peito daquele monstro. Aparentemente tendo perdido sua alma, seu corpo parecia nada mais que um pedaço de madeira. Eu podia ver o braço enorme dele balançando, mas não conseguia mexer o corpo. Senti-me bater do outro lado do campo de batalha com um som alto. Levantei-me novamente e peguei minha espada, mas minha mão não se moveu. Ouvi uma voz, mas fiquei imóvel. Eu acredito. Que? Em que você acredita? Em que diabos você acredita neste momento? Você deveria saber a resposta melhor do que ninguém. Você sabe que sou uma pessoa miserável, que não sou digna do seu apoio, que sou egoísta e não tenho interesse em coisas como o continente. Eu acredito. Não diga isso. Eu sou inútil. Não sou um homem que pode abraçar tudo como você fez. Eu não queria isso. Eu ressenti esse lugar por magoá-lo tanto e por tirar tudo de mim. Todas as coisas que eu amava e estimava pareciam ter apodrecido. Eu acredito. Essas palavras agora parecem mais uma maldição do que uma bênção. Cheirar. Por quê? Por que você continua confiando em mim? Você não sabe o que estou pensando? Você sabia que eu ia jogar essa rodada fora junto com tudo que você ama e recomeçar. Eu não quero mais estar neste lugar. Eu acredito. Pare. Não acredite mais em mim. Cheirar. Cheirar. Por favor. Não me importa o que você tenha que fazer, desde que volte. Não importa o que aconteça a seguir. Só não vá embora. Eu. Buon. Você consegue ver isso, Deus do pôr do sol? Agora, eu vou me tornar ele. Oh, Deus. Vou tomar sua alma e substituí-lo. Ele falhou. Sua vida já era inútil e um fracasso desde o começo. Ele era um homem que não conseguia lidar com seu próprio poder, mas não se preocupe. Eu vou ser diferente. Ele te deixou inútil. Eu vou te fazer inteiro.
Sua morte vaidosa será verdadeiramente inútil. Bom. Eu acredito. Eu me levantei. Meu corpo respondeu à voz de Kilong como se tivesse sido doutrinado, me fazendo levantar minha espada, embora à força. Sem querer, limpei a respiração e tomei uma posição. Eu sabia que essa batalha seria difícil, mas dei um passo à frente silenciosamente mesmo assim. Eu acredito. Por que você acredita em mim? Nunca consegui te proteger. Eu não sou um herói. Eu nem sou o tipo de pessoa que você pensa que eu sou. Há um limite para quantas vezes consigo me levantar. Bu. Com esse som, meu corpo foi lançado mais uma vez. Parei de respirar. A dor percorreu todo o meu corpo. Sem perceber, tossi e cuspi o que estava bloqueando minha garganta. Eu queria cair. Eu queria dormir e deixar tudo para lá. Eu queria que tudo isso fosse só um sonho. Eu queria voltar para um tempo em que nada tinha acontecido e esquecer tudo. Seria bom se eu pudesse parar de pensar nisso. Mas me levantei mais uma vez, olhando silenciosamente para meu oponente e preparando minha arma. Eu nem sabia o motivo. Não foi porque eu não queria morrer. Eu não sabia porque continuava tentando lutar, mesmo que tudo já tivesse sido arruinado. Eu já tinha perdido tudo, então por que continuei resistindo? O que estava me segurando? Eu acredito. Cheirar. Cheirar. Ah. Ah. Cheirar. Af. Ah. Cheirar. Sim. Sim. Enxuguei minhas lágrimas com a mão livre. Cerrei os dentes. O som do ar sendo cortado enquanto eu balançava minha espada ecoava em meus ouvidos. Procurei um espaço onde pudesse me mover livremente. Eu não sabia se estava enganado. Talvez eu estivesse alucinando, mas parecia que ouvi uma voz. Parecia que me diziam para onde ir e como lutar. Eu acredito. Sim. Sim. Eu acredito. Sim. 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 Pilares enormes caíram. Depois de pular, voltei para o ataque. Eu nem conseguia contar todos os poderes mágicos em jogo ali, mas instintivamente sabia para onde precisava ir. Mesmo que uma parede me bloqueasse, mesmo que não houvesse espaço para eu me mover, meus olhos continuavam procurando o próximo local para onde me voltar. Enquanto abria minhas asas, a luz começou a queimar os demônios repetidas vezes, seu calor iluminando gradualmente o lugar. Deus do pôr do sol, por que você me nega? Eu posso fazer você. Você não pode me fazer completo. Eu também me matei. Ele está te arruinando, Deus do pôr do sol. Ele está te levando pelo caminho errado. Ele só está se aproveitando de você. Todas as coisas que ele fez estão te deixando fraco. Você não acha que o sacrifício dele também não valeu a pena? Claro que pode ser. Ele realmente não se importa com você. Talvez não fosse comigo que ele realmente se importasse. No entanto, isso porque ele amava tudo e todos. Ele amava e valorizava o continente, seu povo, sua vida, as esperanças e sonhos de todos, a luz, a inocência e tudo o que estava no meio. Meu sacrifício não foi inútil. O sacrifício de Kilong não foi inútil. Eu acredito em humanos. Eu acredito em seu potencial para superar qualquer dificuldade. Acredito que eles vão se erguer da dor do passado e evitar repetir os erros que cometeram antes. Pode parecer inútil para alguns, mas meu sacrifício não será inútil enquanto ao menos uma pessoa o reconhecer. Eu reconheço. Eu reconheço, Kilong. Naquele momento, percebi tudo. Kim Sung emergiu da dor do passado. Eu cometi muitos erros repetidas vezes, mas definitivamente estava crescendo. Ainda não acreditava no meu potencial, mas consegui superar muitas dificuldades. Mesmo que todos o negassem, eu não conseguiria fazer o mesmo, mesmo que quisesse. As sementes que ele plantou no continente definitivamente não eram inúteis. Todo mundo saberia disso. O monstro à minha frente levantou seu enorme braço. Com esse som, perdeu o equilíbrio. Uma cor cinza levemente cintilante o encontrou. Logo, círculos mágicos se abriram no ar, e rostos familiares começaram a aparecer deles. Opa! Olhei para a mão que segurava meu ombro e vi alguém segurando uma lança longa. Mestre da guilda. Desculpa. Estou atrasado. E assim, de repente, olhando para a multidão que preenchia esse templo vermelho, eu entendi. Pelo Filho da Luz. Pelo Filho da Luz. Porque ele amava aquele lugar. Regressor Instruction capítulo 869, o fim do cenário, 2. Yejin. Sim, mestre da guilda. Todos os membros da guilda azul chegaram. Peço desculpas por ter chegado atrasado. Mestre da guilda. Ah,
Não é nada. Obrigado por vir. Olhei ao redor devagar. Ao virar a cabeça, senti uma mão segurando meu outro ombro e ouvi uma voz familiar, que às vezes era um pouco barulhenta, mas, naquele momento, isso me tranquilizou. Você passou por muita coisa. Não sei o quanto isso vai ajudar, mas deixe o resto conosco por enquanto. Desculpa por depender de você o tempo todo. Esse é um fardo que todos nós devemos carregar juntos. Pode descansar um pouco. Senti alguém segurando minha mão trêmula. Opa, me desculpe. Eu. Cheirar. Vai ficar tudo bem, e ri. Afinal, o mestre Davi seguiu está dentro de nós. Park Ryokegu, Kinri, An Kim. Finalmente consegui ver seus rostos. Estava escuro, então achei que não conseguiria ver ninguém, mas consegui vê-los. Acho que Leiji e a gerente Kim Mi-on vão assumir a linha de frente, mestre da guilda. Estamos montando o centro de comando o mais rápido possível, então você poderia esperar um momento. Nós estamos um pouco atrasados, não estamos? Desculpe, mestre da guilda. Wang Jeongyeon, Yu Ayong Kim Shang-ryu. E quanto ao Opa? O Opa? E ele vai ficar bem, Jungayan. Tenho certeza disso. Então, se calma por enquanto. Vai ficar tudo bem, tá? Hã? Ah. Af. Eu não quero. Jungayan e Ansura mantinham sua magia à distância. Shuejin. Leiji quer falar com você. Park Lian e o novo membro da guilda também se destacaram. Quanto tempo, mestre da guilda? Eiyong. Sim. Desculpe por ter ficado fora por tanto tempo. Onde você esteve? Imagem. Eu te conto tudo depois. Por enquanto. Sim. Fazia muito tempo que não havia. Deixe-me cumprimentá-lo também, mestre da guilda. Helena. Desculpe por não ter conseguido entrar em contato com você. Muita coisa estava acontecendo. Não. Só quero agradecer por ter vindo aqui. Ela liderava diferentes corridas. Agora, eu conseguia vê-los direito. O tempo que tivemos para nos cumprimentar foi bem curto, mas parecia que compartilhávamos muita coisa. Diferente de antes, quando eu não conseguia ver nada, as formas de tudo ao meu redor se tornaram cada vez mais distintas. Eu não sabia o que dizer, mas meu coração calmo repetia a mesma voz várias vezes. Ele não estava errado. Lei Killeong não estava errado. Killeong. Era presunçoso decidir se seu sacrifício era certo ou errado. Ainda não conseguia aceitar o sacrifício dele, mas o que ele valorizava não estava errado. Parecia que eu podia perceber o que o Filho da Luz tentava dizer e o que ele queria me transmitir, mesmo que isso custasse a si mesmo. Lei Killeong queria me dizer que os humanos eram belos, puros e calorosos. Ele queria transmitir essa cena a todos que viviam neste mundo, aqueles que acreditavam em fazer a coisa certa, aos que estavam exaustos e lutando, e a todos que foram traídos pelas expectativas. Ele queria dizer a todas as pessoas marginalizadas que elas não estavam sozinhas. Eu só não tinha percebido isso antes. Todo mundo sabia que ele estava certo, mas talvez eu não acreditasse. Ele queria mostrar a todos que, se caminhássemos de mãos dadas, se tivesse a oportunidade, poderíamos seguir em frente juntos. Eu acredito. Sim. Sim, Killeong. Agora acho que também posso acreditar. Acho que você gosta de falar sozinho. Com som alto, o prédio de formato bizarro finalmente ricocheteou. Acho que chegamos bem a tempo. Não estamos atrasados, né? Shaeha. Mestre da Guilda Azul. Faz tempo. Park Yeonjou. O mercenário vermelho de Lindeu e o cisne negro. Pessoas familiares continuavam surgindo do círculo mágico que continuava a iluminar o lugar. Os cavaleiros da Ordem, as tropas da República, a Federação e inúmeras outras raças. Pessoas que já tínhamos conhecido antes continuavam chamando minha atenção. Dei uma breve saudação e me preparei para o combate. Hoje, queremos retribuir a você, herói do continente. Queremos retribuir a dedicação e o sacrifício que vocês demonstraram ao nosso mundo. Oscar. Quero mostrar que sua morte valeu a pena e que o legado que o Filho da Luz deixou conosco ainda vive. Vamos provar isso para ele. Estamos aqui para mostrar o que sua devoção e vida deixaram ao continente. Estamos aqui para provar que ele não estava errado. Aquele demônio perverso diz que o Filho da Luz está errado. Mas olhem ao redor, pessoal. Ele estava certo o tempo todo. Eu continuava ouvindo a voz dela. Dos círculos mágicos bordados no céu, as pessoas continuavam vindo. Vi guerreiros usando armadura,
sacerdotes que cantavam com o grande poder divino, mercenários de baixo nível prontos para morrer, e até aventureiros de alto nível que vinham por vontade própria. Pessoas de várias partes deste mundo hastearam suas bandeiras e armas. Pelo Filho da Luz. Pelo Filho da Luz. Eu sabia que era constrangedor. Também sabia que não deveria mostrar minha fraqueza agora. E eu sabia que nada havia sido resolvido ainda. No entanto, minhas lágrimas continuaram caindo. Talvez fosse porque eu estava sendo dominado pelas emoções naquele momento, mas elas continuavam fluindo, não importava o quanto eu tentasse contê-las. Cheirar. Cheira. Mestre da guilda. Cheirar. Cheirar. Cheira. Ele queria proteger aquilo. Desculpa. Desculpa. Você está bem? Era isso que ele queria me mostrar. Desculpa. Para não ser. Cheirar. Cheirar. Acreditando. Era isso que ele queria transmitir para o exausto Kim Il-sung do primeiro round, para o cético Kim Il-sung do segundo round, e para o meu eu atual, que estava sempre vagando. Ele queria nos dizer que não era a única luz. Que juntos, todos poderíamos nos tornar o brilhantismo que precisávamos. Bull. Isso é mentira. É tudo mentira, Deus do pôr do sol. Você está sendo enganado se acha que eles podem te completar completamente. Eles estão te deixando mais fraco enquanto falamos. Não escute esses desgraçados. É toda besteira. Ele não fez nada. Sua morte não deixou nada para trás. O que eles vão fazer agora? O que esses mortais humildes podem fazer, hein? Eu sou diferente deles. Vou provar isso para você mais uma vez. Deixe-me. Deixe-me mostrar para você e para todos aqui que eu estou certo. Eu vou provar que ele está errado. Suas bestas se moviam lentamente. Eles corriam em direção à humanidade, correndo freneticamente, quase como se estivessem competindo uns contra os outros. Era uma visão assustadora. Não havia como não ser assustador. Mas aqueles com escudos deram mais um passo à frente. Eles se seguraram e se apoiaram um no outro e criaram uma parede de escudos. Ei, fica atrás de mim. Proteção divina. Os sacerdotes lançaram uma enorme barreira que bloqueava seu caminho, mas as feras atravessaram, mostrando as presas ao entrarem. Levantem seus escudos. Levantem seus escudos. Desgraçados. Blue. Crash. Levantem seus escudos. Bull. O Jungnin está de observação. Eles superaram o medo. Eles resistiram às abominações que avançavam contra nós. O poder divino caía continuamente sobre eles enquanto alinhavam seus escudos lado a lado e davam um passo à frente. Avancem. Avancem. Era uma visão estranha. De morrer. Morrer. Morra. Opa. Opa. Bruxos começaram a lançar feitiços. Os arqueiros dispararam rajada após rajada de flechas, e os lanceiros atravessaram as linhas inimigas atrás dos escudos dos nossos aliados. A batalha foi difícil. Alguns demonstravam medo às vezes, mas rugiam contra ele, mostrando sua determinação enquanto davam mais um passo à frente. Eles também estavam brigando. Eles sacrificaram suas vidas no campo de batalha pelo Filho da Luz. Sim, Ji. Sim. Eu vou contar para eles. Este lado parece estar bom. Ah. Sim. Em breve ofereceremos apoio. O mestre da guilda. Mestre da guilda. Desculpe a pergunta rude, mas... Sim. Eu sei lutar, Yejin. Ji vai abrir o caminho. Ok, dessa vez eu não fugiria. Ela disse que daria o sinal. Ok, a vida de Kim Il-sung foi uma série de erros e fracassos. No entanto, naquele momento, senti que não deveria mais fugir. Eu acredito. Sim. Eu também. Eu acredito. Fugir era algo em que sempre pensei. Eu até queria recomeçar. Talvez eu quisesse evitar responsabilidades, meus pecados e talvez até o que o Filho da Luz realmente queria dizer. Agora, numa posição em que sempre recebi sua devoção e sacrifício, pelo que ele me deu, e para expiar o que cometi contra ele. Também precisei transmitir algo. Eu precisava deixar claro que aquele lugar e as pessoas daqui também o amavam, que ele não estava errado e que seu sacrifício não foi em vão. As pessoas em quem ele brilhou também o iluminaram, criando uma visão tão bela quanto a luz do pôr do sol. Eu acredito. Sim. Eu também acredito. Agora eu consigo ver, Kilong. Acho que entendo por que você amava tanto este mundo e seu povo. Eu acredito. Eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. E, quando cheguei aqui, eu realmente não sabia o que fazer. Eu me perguntei por que voltei e por que fui o único a receber uma nova vida. Não consegui encontrar meu propósito.
Mas agora achei que finalmente tinha feito. Eu tinha voltado para buscá-lo. Provavelmente eu não tinha voltado só para lutar. Eu estava ali para defender o que ele queria contar ao mundo e proteger tudo o que amava. Ele queria me apresentar todas essas coisas, mas eu não era quem deveria aproveitar. Foi isso que eu tinha percebido. Tudo que você me pede para aproveitar é o que você merece. Mesmo que o preço fosse minha vida, mesmo que eu não pudesse aproveitar o futuro que viria depois, eu daria a ele o que ele merecia, o que ele amava e o que queria. Estou pronto, Yejin. Eu vou te salvar. Finalmente chegou a hora. Regressor Instruction capítulo 870. O fim do cenário. 3. Esses desgraçados enlouqueceram. Besteira. Eu até queria colocar uma música de fundo especial nessa cena. Foi tão emocionante que quase chorei. Foder. Ok, foder. Para ser honesto, o momento que eles criaram é incrível. Ele era definitivamente um deus digno de participar do confronto final. A verdade era um pouco diferente, mas eles pareciam heróis enfrentando o demônio que tentava devorar o continente. Onde mais poderia ter acontecido esse milagre que uniu todos no momento decisivo? A cena era tão incrível que me fez pensar que um amanhã brilhante nos aguardava. Era como se eu já pudesse ouvir música esperançosa tocando. Rostos familiares ainda saíam dos círculos mágicos. Nem todos eram da Guilda Azul. Alguns se juntaram e eu nem conseguia lembrar os nomes, mas provavelmente todos foram ajudados ou se beneficiaram do Filho da Luz, considerando que seus rostos mostravam mais do que determinação. Pareciam que não podiam mais me ver sofrer e que fariam de tudo para salvar o Filho da Luz. Era como se estivessem me dizendo que agora era a vez deles me ajudar. Foi bom ver tantas pessoas gritando pelo Filho da Luz, mas ao mesmo tempo, isso me deixou nervoso. Jin, isso está certo. Nosso cenário original não era assim. Havia muitos convidados indesejados. Jungayan, por exemplo. Aquele desgraçado do Rafael também. Eu pensei que Ji fosse conversar com Ansora, mas qualquer um via que ela estava à beira de perder a razão. Ver monstros estranhos explodindo como fogos de artifício enquanto ela mantinha a magia de teletransporte não me deixou tranquilo. Embora Ansora marcasse de perto, ela provavelmente sentiria que estava na corda bamba do seu ponto de vista. Não seria estranho se um meteorito caísse ali assim que ela escorregasse daquele fio minúsculo. Se eu soubesse que ela vinha, ao menos teria escondido minha aparência. DM morrer. Eu vou te matar. De morrer. Jungayan? Jungayan? O pombo cinza, que eu suspeitava ser o culpado por tudo isso, estava mostrando sua força enquanto provava que ainda estava com boa saúde, mas... Jung. Sou eu, Rafael. Estou aqui. Você não é o personagem principal aqui. Foder. Você tem um papel menor. Ele precisava parar de ultrapassar sua linha. Porque o ator coadjuvante estava atuando como ator principal e improvisando sem permissão. Como alguém que precisava fazer uma cena perfeita, eu não suportava o caos entre os artistas. Cheirar. Jung. Seu filho da puta. Ah. Vai se foder. Sério. Você é muito emocional. Não tire os holofotes do nosso Insung, seu desgraçado. A imagem geral em si não era tão ruim, mas olhando os detalhes, eu ia enlouquecer. Duvidava que isso tivesse sido certo desde o começo. Claro, estávamos ganhando muito com as pessoas. Eu entendi perfeitamente as intenções do diretor Lee Ji, que queria levar esperança e uma mensagem à humanidade. Mas continuei vendo membros da produção ultrapassando seus limites. Para ser honesto, não era que nosso ator principal não vendesse muitos ingressos. Aquele pássaro cinza simplesmente ousou continuar voando por aí. Jung. Eu vou te salvar. Tenha paciência. Nossa, só leve ele embora. Não pude deixar de ser cético em relação a toda essa situação. Mas definitivamente estávamos nos beneficiando dessa cena. O que Jungayan estava mostrando era nada menos que um milagre, e seu timing era requintado. Porra, de que adianta pensar nisso? De qualquer forma, estava fora do meu controle. Se Ji achava que isso era certo, tinha que haver um motivo. Fui eu quem planejou tudo, mas agora, cabia a ela mudar o cenário. Também fui ator no palco. Eu precisava ficar calada. Ji. Ji. Se fosse verdade que ela estava organizando a unidade principal agora, deixaria o ator principal recuperar o protagonismo em breve. Abram caminho. Abram o maldito caminho. Bull. Ouvi uma voz rugir dentro de nossas fileiras. Avancem. Avanço. Um passo à frente. A unidade de escudo estava em movimento,
liderada por Park Deokegu. Avante! Empurra! O poder divino dos sacerdotes continuou a cair sobre eles enquanto eles acontecia. Vi a estrada se abrindo lentamente. Era pequeno, mas era como ver o mar vermelho se abrir. Na terra cheia de abominações indescritíveis, os humanos formavam um caminho com seus escudos lado a lado. Abra um caminho. Sua aparência já me deixou boquiaberto. Foi um pouco constrangedor, mas não víamos todo dia. Park Deokegu, que parecia mais desesperado que qualquer outro, se destacou. A forma como ele estava mantendo o acampamento mantendo o ritmo dos outros me fez reavaliá-lo. Ele cresceu. Se não tivesse ido, Park Deokegu já teria ido embora há muito tempo. Na verdade, ele já tinha batido em um muro algumas vezes, e tive que cuidar de muitas coisas para deixá-lo mais forte. Eu pensei que nenhum esforço seria suficiente para levar seu nome ao topo do continente, mas olhando para Park Deokegu agora, não era mais possível para mim ter esses pensamentos. Ele havia esquecido do poder de ataque que não tinha esperança de ganhar, e as outras partes bloqueadas por suas limitações foram complementadas com buffs ou equipamentos. Com tudo isso junto, ele subiu. Ver a figura dele dominar todo mundo, mesmo já estando entre guerreiros enormes, me deixou um pouco triste sem realmente perceber. Bem, a única coisa que posso fazer é defender a linha de frente. Porco bastardo. Eu também não sei fazer isso direito, mas se for trabalho sujo, deixa comigo. Não diga falas constrangedoras. Já chega. Foi Xuejin quem respondeu. Não, eram os membros da Guilda Azul, liderados por Xuejin. O comando virá da sede. Obedeceremos ordens com a mais alta prioridade. Entendi. Parece que faz muito tempo desde que ficamos juntos assim. Sim. A Alpes, e o Wyong e Kinri continuaram conversando. Eles começaram a correr pelo caminho aberto pelos porcos grandes. Ao contrário de mim, que não participava de treinamentos adequados há tanto tempo, os membros da Guilda Azul nunca faltavam a treinamentos intensos. As respostas deles foram instantâneas. Isso até me fez reagir antes de pensar. As ações deles demonstraram o quão forte um partido equilibrado poderia ser. Na verdade, até os livros didáticos falavam sobre isso. Os membros do grupo começaram a se mover. Centrado em Xuejin, o propósito deles era perfurar a linha. Os que entravam no acampamento ficavam tensos, quase como se estivessem olhando diretamente para uma lança pontiaguda que nunca poderia ser detida. A operação começou com ela dando um passo à frente. Ela pulou como uma bala, lançou sua lança, e Sun Liong e Helena, que estavam no meio da formação, começaram a entoar encantamentos divinos. Correr à frente do grupo e deixar dois sacerdotes para trás era perigoso, mas os dois patrulheiros responsáveis pelas flancas do grupo tornaram isso possível. Qin Shang-ryu e Qin Ri. Na verdade, nem precisei falar sobre Qin Ri. Ela era uma polivalente disfarçada de ranger, e era tão boa até em combate corpo a corpo que era chamada de versão rebaixada de Qin Sung. A pressão que sentiam ao marcar todos os tipos de variáveis vindas de todas as direções era maior do que a de Xuejin, que estava na linha de frente. Eles mantinham constantemente os olhos no grupo enquanto respondiam em tempo real a qualquer situação causada por forças externas. Nem mesmo a gerente Kim Myong conseguia fazer comentários ou dar ordens. Em outras palavras, os dois guardas tinham que tomar decisões arbitrárias. Eram eles que tinham que pensar constantemente e chegar a conclusões sobre o que abrir mão e o que levar. Por exemplo, eles escolhiam o que fazer quando feitiços mágicos que os Rangers não podiam impedir eram lançados contra eles ou quando precisavam se mover para evitar serem cercados. E durante esse tempo, Qin Ri teve que escolher. Com os tentáculos saindo e a fera bloqueando o caminho, ela escolheu cortar todos eles. Ela não se preocupou com os tentáculos vindos de cima, provavelmente sob a ideia de que a Ankim os bloquearia. Legal, Tio Kim. Qin Shang-ryu também deixou parte do fardo para You Wyong, que cuidava da retaguarda dos azuis. Confio nos meus colegas. Eu adoraria dizer falas constrangedoras assim, mas não foi o caso. Essa vitória foi possível graças ao sistema. Foi resultado de treinamentos de milhares, dezenas de milhares, milhões de vezes. O sistema era o que lhes permitia distinguir entre o que podiam ou não fazer como indivíduos e como distribuir seus fardos de forma equitativa. Por isso os sacerdotes, bruxos e Wang Jeong e Yeon podiam continuar entoando feitiços dentro da praça. Os buffs estavam constantemente descendo para a linha de frente. Sempre que sua energia acabava, o poder divino e a magia os atingiam novamente. Claro,
Quem mais contribuiu para tornar essas táticas impossíveis foi nosso Ayan Bu. O poder mágico dividido em milhões de fios continuou a cair ao redor do grupo. Bu. O poder divino emitido por Helena e Sun Yeon também era além do comum, mas Jungayan estava em uma liga totalmente diferente. Seu espinho mágico, que se movia como se tivesse vontade própria, continuava a expandir seu alcance e penetrava muitos de nossos oponentes. Até Ansura foi de grande ajuda. Eu queria mostrar para ela, mas não pude porque ela não era quem deveria estar em destaque. Esses desgraçados. O vilão Song disparou uma grande quantidade de poder mágico. Nesse ponto, era hora de ele parar. Deixe com a gente. Park Deokegu, que havia trocado com Xuejin, ergueu seu escudo. Junto com Yo Aong e Enkimo, bloquearam o ataque de frente. Vou jogar em outro lugar. Wang Jeongyeon. Sim, Aong. Deokegu. Sun Yeon forneceu buffs que podiam ajudar os membros na linha de frente. Ao mesmo tempo, Wang Jeongyeon usou magia para reduzir o choque físico recebido pelos tanques, transformando energia cinética em energia mágica. Ela também era secretamente uma polivalente. Ela simplesmente não tinha poder mágico. Enquanto isso, Helena estava. Xuejin. Obrigado. Ela carregou mais combustível em Xuejin. Apenas Alpes, que ainda careciam de habilidade, bisbilhotavam por aí. O Ite latiu e cuidou da saúde mental deles. Provavelmente foi uma cena impressionante de se ver de perto, mas ainda assim me deixou boquiaberto mesmo quando visto de longe. O que estavam fazendo era irreal demais para um pequeno grupo lutando em um lugar cheio de tentáculos horríveis e monstruosidades. Sem surpresa, ouvi os que os observavam murmurando. Como? Isso é possível. Fique de olho aberto. Nosso povo precisa aprender com eles. Confie nos seus colegas. Esse não era o poder da confiança e da amizade. Esse era o fruto do treinamento e do trabalho duro, e do poder do sistema. As ondas vermelhas começavam a se desfazer. No meio da praça, Kim Sung parecia confortável. Embora sempre liderasse os membros do partido na linha de frente, desta vez ele se movia enquanto era protegido. Ele provavelmente acha que deveria confiar mais nos colegas. Talvez eles correspondessem às expectativas de Kim Sung. E como esperado, a entrega chegou. O quadrado mágico que havia sido fortemente defendido foi aberto à força. Naquele momento, Kim Sung abriu as asas enquanto o pôr do sol caía para trás. Diferente de antes, quando seu rosto parecia nervoso, agora ele parecia tranquilo. Eu vou te salvar. A cena me deixou triste por algum motivo. Com certeza desta vez. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.